Olá pessoal, vamos a um exercício de física sobre o tema de hidrostática em puxo. Então o texto diz assim: um cilindro de chumbo de raio 2 centímetros de altura 10 centímetros se encontra totalmente imerso em óleo de massa específica 0,8 gramas por centímetro cúbico e preso a uma mola de constante elástica K igual a 1,5 newton por centímetro. É sustentado por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito, como mostra a figura. Determine a intensidade da carga Q para que a deformação sofrida pela mola seja de 4 centímetros devido à compressão. Dados: a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa específica do chumbo é a ρ, né? Ou seja, a massa específica, que é a mesma coisa que densidade, do chumbo é igual a 11,4 gramas por centímetro cúbico. Bom, vamos ler com calma e coletar as informações que o texto nos dá. Primeiro que isso aqui é um cilindro, esse objeto aqui, ó, ele é um cilindro. O que é um cilindro? É importante saber porque a gente vai calcular o volume dele. Então, o cilindro é uma coisa que tem uma base redonda e uma altura. Então, o cilindro é uma figura desse jeito aqui. Vamos lá, deixa eu só puxar aqui. E aí, ó. Ok? Então, vamos só centralizar esse aqui para a gente ter uma ideia exatinho do que é um cilindro. Pronto, então o cilindro é isso aqui. Para a gente calcular o volume desse cilindro, a gente tem que calcular a área da base, e a área é uma circunferência, logo a área é πr ao quadrado, e multiplicar, para calcular o volume, a gente tem que multiplicar também pela altura. Ok? Então, o volume vai ser a área vezes a altura. Bom, o que lhe dá de informação sobre esse cilindro de chumbo? Ele diz que o raio é 2 centímetros e que a altura é 10 centímetros. Então, vamos escrever essa informação aqui, tá? Então, a gente tem que, sobre o cilindro, qual é a informação que a gente tem sobre o cilindro? Ele tem como raio igual a 2 centímetros e a altura 10 centímetros. Se nós passarmos para o sistema internacional, e é importante, isso significa 0,02 metros. Que colocando na notação científica vai ser mais fácil, é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Já os 10 centímetros é 0,1 ou 1 vezes 10 a menos 1 metro. Logo, o volume do cilindro vai ser a área, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, calculando o volume do cilindro, fica 3,14 para o π, o raio 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, vezes 1 vezes 10 a menos 1 da altura. Logo, o volume do cilindro é 3,14. Agora, fazendo essa potência, 2 ao quadrado é 4, vezes, e 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Vezes 1 vezes 10 a menos 1. Vamos deixar os 10 para lá, que é potência, e vamos apenas multiplicar aqui de lado quanto que é 3,14 vezes 4. Isso vai dar 16, vai 1, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5,
e 4 vezes 3, 12. 2 casas, ok? Então, o volume do cilindro, ele vai ser 12 vezes, 0,56 vezes, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1, copia a base e soma os expoentes. Fica menos 4 com mais menos 1, fica menos 5 metro cúbico. Se quiser colocar em notação científica, a gente não pode usar a vírgula no maior do que 10. Então, vamos escrever 1,256 vezes. Então, se eu diminuir esse número 10 vezes, eu tenho que aumentar esse número 10 vezes. Então, ele vai para 10 a menos 4, porque menos 4 é maior do que menos 5. Metro cúbico. É importante nós calcularmos o volume, porque a gente vai usar para calcular as forças, tá? Então, fica aqui essa informação. O volume do cilindro é 1,256 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, ok? Bom, beleza. Sabendo disso, agora vamos colocar as forças. Deixa eu apagar esse cilindro aqui, né? As forças que agem no sistema. Bom, aqui nesse cilindro eu tenho a força peso, que é uma força para baixo, peso do cilindro, e mais nada. Por quê? Porque, olha só, essa mola está sendo apertada. Por que ela está sendo apertada? Porque essa força peso aqui, ela é maior, então ela está apertando. Logo, a força elástica, ela vai estar para cima. Por que ela vai estar para cima? Porque quando o peso aperta a mola, a força elástica é uma força contrária, porque a mola não quer ficar apertada, ela quer voltar para o estado normal, que é subir e voltar ao estado normal, que ela está comprimida, né? Porque ele falou aqui, 4 centímetros de compressão, então ela vai ser deformada por apertar ela. Por isso que a força elástica sempre é contrária à deformação. Se a deformação é para diminuir o tamanho da mola, ela quer voltar ao estado normal, no caso, voltar ir para cima. Bom, além do que, nós temos também a força do líquido, que é a força de empuxo, que ela é sempre vertical, ela é sempre vertical para cima. Então, a gente vai usar a força E de empuxo. Também temos a força tração, que é a força que está no fio. Essa força, ela sai do corpo, ela é sempre assim, tá? Força de tração é a força que sai do corpo em cima do fio, por isso que é a força tração. Bom, acontece que esse fio, ele passa pela polia e se liga ao peso do objeto Q, que é esse vetor aqui, o peso do objeto Q. Então, se o sistema está em equilíbrio, a gente pode dizer que a tração também está aqui. Logo, eu posso com certeza garantir que o peso Q tem a mesma intensidade que a força tração. Como eu quero descobrir justamente a força tração, se eu fizer essa equação de forças que está aqui, eu consigo descobrir qual é a força peso da carga Q. Então, vamos escrever aqui a equação, olhando só para o cilindro, tá? Olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever que E mais a tração mais a força elástica é igual a peso. Então, eu coloquei só essas 4 aqui. Tá vendo que eu tenho 3 para cima e só a força peso do cilindro para baixo. Logo, as 3 aqui eu coloquei como positiva e do outro lado a peso, né? E o sistema está em equilíbrio. Só que a gente já verificou que a tração é igual ao peso da carga que a gente quer descobrir, que é peso de quê?
Logo, o peso de Q vai ser o quê? O peso do cilindro, aí passa para cá o empuxo, menos o empuxo e menos a força elástica. Então, quando a gente descobrir o peso do cilindro, o empuxo e a força elástica, basta botar aqui que a gente acha o peso da carga. Então, vamos aqui para as contas que nos interessam, né? Pronto. Peraí. Deixa eu só tirar aqui, né? E colocar aqui. Pronto. Vamos agora calcular o peso do cilindro. Ora, o peso do cilindro, ele é definido por densidade do cilindro vezes o volume do cilindro vezes a gravidade. Então, o peso do cilindro é a densidade do cilindro, ele deu, ó, tá aqui, 11,4 gramas por centímetro cúbico. Para a gente passar para o sistema internacional, basta a gente escrever o valor e acrescentar 1000 ou 10 a terceira, que eu já passo automaticamente para o sistema internacional, que é quilo por metro cúbico. Então, a densidade do cilindro é 11,4 vezes 10 a terceira. O volume é que a gente calculou, tá vendo? Ó? 1,256 vezes 10 a menos 4, e a gravidade ele fez por 10. Então, agora a gente pode calcular o peso, só um minutinho, o peso do cilindro. Como é que a gente faz? A gente vai ter que multiplicar o 11,4 vezes 1,256. Não tem problema, gente, olha só. Olha como é que não é tão difícil assim, ó. 1,256 vezes 11,4. Você não precisa se preocupar de colocar vírgula debaixo de vírgula quando é na multiplicação. Na soma e subtração, sim, mas na multiplicação, não. Então, 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Agora eu vou multiplicar o 1. Eu coloco 0, porque eu não posso, né? E o 1 vezes isso aqui vai ser ele mesmo. Então, é só eu copiar. 6, 5, 2, 1. A mesma coisa eu vou fazer com esse 1 aqui. Só que aí eu vou botar 2 zeros e copiar um número. 6, 5, 2, 1. Tomando cuidado para colocar número debaixo de número, tá? Então, agora eu vou só somar. 4 mais 0 é 4. 6 mais 2 é 8. 5 mais 6, 11, vai 1. 5 mais 5, 10 mais 3, 13, vai 1. 2 mais 2, 4, 1. Onde fica a vírgula? Ó, uma casa, 2, 3, 4. Então, a partir daqui eu conto 4 casas. 1, 2, 3, 4. 14,32, vamos arredondar, tá? Então, o valor do peso do cilindro é 14,32 newtons. Então, vamos apagar essa continha aqui, ok? Já achamos o peso do cilindro. Vamos até colocar aqui, ó, porque o peso da carga vai ser o peso do cilindro, 14,32. Agora, nós vamos calcular o empuxo. Então, vamos passar um tracinho aqui e vamos calcular o empuxo. O empuxo também é densidade, só que agora do líquido, que é o óleo, volume do líquido e a gravidade. Então, o empuxo vai ser a densidade do óleo, ele também deu, ó, 0,8 gramas por centímetro cúbico, que eu já falei para vocês, é só acrescentar o 10 à terceira para ir para o sistema internacional. Então, fica 0,8 vezes 10 à terceira. E o volume do líquido? Olha, o cilindro de chumbo está totalmente mergulhado, ó, ele falou, ó, totalmente imerso.
Então, o volume do líquido é igual ao volume do corpo. Então, eu vou usar esse valor aqui. Vezes 1,256 vezes 10 a menos 4, vezes a gravidade, que é 10. Bom, vamos lá fazer essa continha. 1,256 vezes 0,8. Esse zero a gente não vai nem ligar, né? Porque tá o zero para a esquerda, né? Não tem sentido nenhum. 8 vezes 6 dá 48, vai 4. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20, vai 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Onde fica a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, a partir daqui, conto 4. 1, 2, 3, 4. Praticamente 1, né? Então, a gente vai escrever que tudo isso aqui deu, ó, empuxo é igual a 1, olha as potências, olha, 10 a terceira, com esse 1 aqui fica 10 a quarta, menos 10 a quarta, lembra, gente, ó, 10 a menos 4, vezes 10 a quarta positivo, então 4 com menos 4 dá 10 a 0, qualquer base com expoente 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 1 é 1 newton. Achamos o valor do empuxo, ó. Vou colocar aqui 1. Vamos apagar essas continhas, né? Para não ficar tumultuando aqui. Então, agora só falta calcular a força elástica. Então, bora lá. A força elástica é K vezes X. Ora, ele também deu K. K tá 1, vamos escrever aqui, depois a gente apaga, tá? O K é 1,5 newton por centímetro. Mas como eu não posso trabalhar com centímetro, o que é o metro? Então, 1 centímetro, ele é o equivalente a, ó, 1 centímetro é igual a 1 sobre 100 metros, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 a segunda, e se eu subir esse 10 a segunda, ele vai negativo, né? Então, fica 10 a menos 2 metro. Então, o que é 1 centímetro? É 0,01 metro, que a gente pode escrever na notação científica assim. Quando a gente sobe, esse 10 a menos 2 vai ficar positivo. Então, o nosso K vai ser, força elástica é 1,5 vezes 10 a menos 2, agora vezes o X. Vamos apagar aqui para a gente calcular o X. Para a mola ser comprimida em 4 centímetros, o 4 centímetros, o X aqui, 4 centímetros. 4 centímetros é o 4 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Então, no lugar do X, eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 2. Logo, a força elástica é apenas 1,5 vezes o 4, que dá 6. Porque, de novo, ó, 10 a menos 2 vezes 10. Desculpa. Não, esse aqui é... Não, só um minutinho, pessoal. Aqui não é 10 a menos 2, tá? Deixa eu apagar aqui, é 10 a segunda, ok? Desculpe aí. Então, olha só, 10 a segunda positivo com 10 a negativo, 10 a segunda negativo, então fica 1, né? A gente já sabe que seus expoentes são os mesmos, fica 10 a 0 é 1. Então, a força elástica é 6. Logo, a gente calculando o peso do Q, força elástica é 6, então o peso de Q é 14 menos 7. Vamos ignorar esse 32 que depois a gente coloca. Então, 14 menos 7 vai dar 6,7.
Não. 6 não, peraí. Vai dar 8, né? Ixi, vamos lá. 8,32 newtons. Esse é o peso de Q para compressão. Note que se fosse para o esticamento, o que mudaria? A força elástica, ao invés de ficar assim, ela ficaria para baixo. Por quê? Porque, veja bem, se o objeto está querendo subir, a força a mola vai se esticar. Então, a força elástica é sempre uma força de restauração. Ela quer voltar ao estado normal. Logo, ela vai fazer uma força contrária a uma força que está fazendo ela ser esticada. Ok? Então, presta atenção. Na compressão, a mola está sendo apertada. Então, a força elástica quer voltar ao normal. Por isso, para cima. Se fosse esticamento, a mola estaria aumentada. Então, a força elástica seria no sentido de voltar à estabilidade, portanto, por abaixo. Por isso que a força elástica é definida como menos Kx, porque ela é sempre uma força de restauração, ok? No caso aqui, como o exercício está perguntando compressão, a gente colocou o vetor força elástica para cima e aí a equação deu que a força elástica foi positiva. Na equação aqui que a gente fez, se fosse o contrário, se fosse um esticamento, a gente colocaria a força elástica para baixo e ela entraria no sentido negativo aqui, ok? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.